palavra é sua. Muito obrigado por estar aqui conosco. Pessoal, bom dia para vocês que chegaram agora. Sou eu que agradeço a oportunidade de nós estarmos reunidos, independente, como já dissemos anteriormente, da distância, porque nós nos reunimos nos mesmos propósitos de nos melhorarmos, não é mesmo? Em relação ao tema da manhã de hoje, nós, à medida que fomos nos aprofundando nos estudos espíritas, com a felicidade de termos obras valiosíssimas, logo depois da codificação, além delas, né? Principalmente pela psicografia de Franciscano Xavier, onde autores espirituais trabalharam, como André Luiz e Emmanuel, em profundidade nos aspectos que dizem respeito a nós mesmos. Nós estamos ampliando ainda mais o nosso entendimento sobre a realidade do que somos, né? Seres interexistentes, aonde a nossa condição de vida ou de existência, ela não se projeta apenas na dimensão que nós nos encontramos utilizando o corpo carnal, não é verdade? Quando nós perguntamos onde está o seu perispírito, não é incomum nós ouvirmos respostas do tipo: aqui. Aqui aonde? Aqui. Sim. Aqui, sim. É uma ligação atômica, né? Ou molecular, se preferir, né? Já na condição da molécula. Mas ele não está aqui. Ele está na dimensão paralela, claro, né? Não existe uma divisão, mas ele está na dimensão paralela. Se tal, só vou falar do perispírito, né? Porque o André Luiz vai trabalhar com corpo físico, duplo etérico, perispírito, corpo mental e espírito. Vejamos a importância dessas colocações de André Luiz. Outras culturas trazem subdivisões em relação a essa que André Luiz nos traz, que já é o suficiente para nós estudarmos, porque pouco conhecemos. Emmanuel vai dizer, pela psicografia de Chico Xavier, de que eles ainda estão estudando o perispírito e ainda encontram dúvidas, questionamentos seríssimos a respeito do perispírito. Então, se um Emmanuel diz isso, imagina o que nós temos aí de campo para nos aprofundar, não é mesmo? Mas é interessante notar que nessa condição de expressão do perispírito na dimensão paralela, lembrando mais uma vez que essas divisões elas não são como de fato, né, departamentalizadas. Tudo se interconecta, porém elas são respeitáveis. Se tal não existisse em matéria de perispírito, a mediunidade seria inviável, né? Porque a comunicação mediúnica se dá perispírito a perispírito, na dimensão em que o indivíduo desencarnado esteja ou na dimensão que o indivíduo desdobrado se encontre através do simples processo do sono. Às vezes um cochilo, né? Um cochilo, até mesmo na casa espírita. Se bem que na casa espírita nós não dormimos, nós nos desdobramos, né? Quando a gente ronca é porque o desdobramento foi em profundidade, segundo alguns dizem. Bom, a situação é bem essa, né? A comunicação mediúnica, só para falar dela, já não existiria. Significa dizer, então, da importância desse fato de que aquilo que nós pensamos, literalmente as atitudes mentais que temos, elas já existem, como nós sabemos. Elas já estão plasmadas nessa dimensão onde se encontra, a rigor, o perispírito. Veja que nós estamos só ilustrando melhor para que fique mais clara a informação. Elas já existem, elas são reais e elas interferem, com certeza, na nossa vida e na vida dos semelhantes. Porque nós sabemos que quando emitimos um pensamento, nós estamos emitindo energia. Energia é matéria. Nós emitimos matéria mental,
que se retroalimenta, conforme André Luiz diz no Evolução em Dois Mundos. Influenciamos e somos influenciados pelas mentes com as quais nós nos relacionamos através dos nossos desejos, dos nossos interesses. Por isso que Paulo, o apóstolo dos gentios, dizia: uma multidão de testemunhas vos acompanha. Interessante notar que, evidentemente, não teríamos aí uma multidão de espíritos assim nos seguindo, né? Senão a gente não teria nem a liberdade de poder tomar um banho, né? Porque algum espírito diria: você não lavou direito atrás da orelha, né? Vê se capricha mais aí, o que seria ridículo. Até porque, se fosse uma multidão seguindo cada um, você faça as contas, 8 bilhões de criaturas precisando de espíritos para estar juntos. Imagine a quantidade de espíritos que nós teríamos que ter para que tal acontecesse. Uma vez que Emmanuel, no livro Roteiro, diz que nós temos uma população total em todas as nossas dimensões deste planeta de 22 bilhões de espíritos. Considerando imigrações existentes entre planos e planetas, nós podemos considerar até que poderíamos ter hoje 30 bilhões de criaturas, das quais 8 bilhões estão reencarnadas. Então, presta atenção que a fila está grande, hein? Né? Tem que a gente se aproveitar bem a existência que nós nos encontramos, porque a fila é grande. Aí, obviamente, que esta relação, e dissemos, esta condição, ela é real no plano dimensional do perispírito, que vai se transferir para a nossa dimensão quando oportunidade houver. Simples assim. Tão simples quanto. Olha o que Jesus recomendou, que é fantástico. E Jesus é vida, né? Jesus é verdade. Se a verdade está em Deus, ele diz: eu e o Pai somos um, não dizendo que perdeu a individualidade, mas dizendo que estava na mente cósmica. O Evangelho é verdade, a essência do Evangelho. Por isso que Kardec se ocupou no Evangelho segundo o Espiritismo, com os aspectos morais do Evangelho, que não tem o que discutir, né? Aspecto moral não dá para discutir. Ama o próximo como a ti mesmo. Vou discutir o que sobre isso? Ah, não, mas eu só vou amar o próximo se ele tiver pintado de dourado e não de prateado. Isso é ridículo, né? Então, veja a recomendação do Cristo, que é verdade, né? Porque ela é a essência de Deus e está em nós, por isso que nós somos tocados pelo Evangelho, né? Por conta de, efetivamente, estar em nós a realidade que nós somos como herdeiros e herdeiras de Deus. Ele vai, entre tantos outros ensinamentos, nós particularmente costumamos repetir e sugerimos aos nossos amigos e amigas o Marcos, no seu capítulo 13, versículo 33. Se você quiser depois, né, verificar em loco, dar um Google aí, 1333 no Marcos, não tem como errar, que ele diz o seguinte: olhai, vigiai e orai. Porque os outros evangelistas dizem vigiai e orai. O Marcos vai com o olhai antes. Não é, evidentemente, vai ficar olhando a vida do vizinho ou da vizinha. É autoanálise. Olha que fantástico. Porque autoanálise significa o seguinte: eu só vigio aquilo que eu conheço. Se eu não me conheço, eu vigio o quê? É fantástico essa observação, esse ensinamento de Jesus sobre a observação dos espíritos, sobre essa colocação do Marcos no evangelho dele. Eu preciso me conhecer. Por isso que Sócrates, quando vai entrar no templo de Apolo em Delfos, ele lê lá no pórtico: homem, né, ser humano, conhece-te a ti mesmo. Aliás, essa frase também se encontra num templo em Luxor, 3.000 anos antes de Jesus, que diz: homem, conhece-te a ti mesmo, mas ela é muito depreciativa, porque ela tem uma continuidade que ela diz: homem, conhece-te a ti mesmo e veja a tua pequenez diante dos deuses. O que não faz o menor sentido, né? Da grandeza que somos, quando Jesus diz: ouvistes, porque ele lembrou os Salmos 82, versículo 6, sois deuses. E aí ele vai dizer: podeis fazer o que faço,
Aí vem uma colocação de importância fundamental. E muito mais. E muito mais significa que tem mais coisa além do que ele faz. O que é simplesmente fantástico para todos nós em matéria de evolução, porque isso é o que somos, né? Os deuses que Jesus lembrou dos Salmos 82, versículo 6. Interessante notar, então, percebemos com isso, com essas colocações iniciais, a importância do autoconhecimento, da vigilância e da oração para fortalecermos em paralelo o autoconhecimento, a vigilância e a ligação que fazemos criatura-criador para abastecermos o todo que somos nós. Aí nós verificamos o quanto a atitude mental positiva, a atitude mental do perdão faz todo sentido na nossa existência. Não é verdade? Faz todo sentido na nossa existência. Porque as atitudes positivas e as atitudes atreladas ao perdão nos libertam. As atitudes mentais negativas, as atitudes com ausência de perdão, nos prendem aos aspectos aos quais nós damos valor. Não é? Porque quando nós não perdoamos, nós damos valor à condição que nós passamos, não é? Que nós sofremos, seja de que natureza for. É interessante notar. Nós valorizamos aquilo que faz mal. Incrível. Não significa dizer que nós precisamos para ser capachos dos outros. Não é isso. Não é? Porque Jesus nos ensina adequadamente em relação à condição de que seja o nosso sim, sim, o nosso não, não. E ele nos mostra em inúmeros momentos, sem qualquer afetação, a um posicionamento adequado. Né? Temos vários deles. Né? Lembramos aqui do tributo, né? Que é imposto. Imposto, que é coisa de imperador, né? De impor. De quem é a efígie, né? Que é o símbolo da moeda, né? A cara. De César. Então, você faz o seguinte, amiguinho, dá para César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Olha, então, há um posicionamento, sim, mas não há uma condição de se linkar ao indivíduo, né, por alguma razão, usando esse exemplo. Né? Então, espera um pouquinho, você está querendo dizer o quê com isso? E já criar uma animosidade. Não é? A título dessa simples ilustração. Né? O que você quer dizer? Qual a sua intenção? Né? Começam os problemas, às vezes, tomam uma dimensão gigantesca por uma palavra colocada de uma maneira inadvertida, inadequada, ou às vezes até mesmo sem muito conhecimento em profundidade, não é assim? E cria-se um cavalo de batalha, conforme expressão popular, em relação a essa condição, lembrando que todo desdobramento de natureza mental é atitude, já está acontecendo, não é? Naquilo que a gente chama de paralelo. Vamos só para, claro, pessoal, só para ilustrar, né? Naquilo que chamamos de paralelo. Já está acontecendo no mundo chamado mundo das ideias, né? Que, na realidade, é o mundo onde todas as demais expressões nossas estão acontecendo. Né? Perispírito, corpo mental e, claro, o espírito como comandante de todo este processo. É tão sério, isso é tão real, que nós formamos imagens e as transmitimos, que nós vamos trazer 2 casos aqui para ilustrar também, que ocorridos com Chico Xavier. Um deles, naquelas sextas-feiras, quando ele ainda tinha o atendimento no Grupo Espírita da Prece, que se formava uma fila gigantesca que as pessoas queriam falar com ele. Isso se dava na parte da tarde, porque o trabalho acontecia nas noites de sextas e às noites de sábados. Então, ficava aquela fila enorme para conversar com ele atendia, era o que nós conhecemos, não é, como o atendimento fraterno, que o Chico fazia também. Aí, naquela fila enorme, isso, claro, foi declarado depois pelo próprio cidadão. Estava lá um dirigente de uma casa espírita
no verão de Uberaba. Eu não sei se tem alguém aí do Triângulo Mineiro, mas se tiver alguém do Triângulo Mineiro, a pessoa sabe o que é verão naquela região. Que é uma coisa, é um treinamento para ir para o inferno. Na realidade, eu me lembro que, às vezes, em algumas reuniões lá no Grupo Espírita da Prece, de madrugada, porque o trabalho começava às 8, e o médium ia até... Bom, muitas vezes ele chegou até às 7 horas da manhã, mas a gente não aguentava ficar o tempo todo em pé, na portinha do lado onde ele estava psicografando, na mesa, em pé, o suor escorria de pingar assim pela ponta do dedo, nos dias mais quentes, evidentemente. E estava um dia desse, só que era à tarde, com sol, na fila. E o cidadão lá, vendo o Chico sentado, ele ficava num banco sentado, a pessoa sentava ao lado dele, o cidadão pensou, que calor, absurdo, meu Deus. E também está aí o Chico sentado, parecendo um sapo gordo. Meu Deus do céu, que coisa desagradável. Até aí chegar a hora dele, e aí quando ele sentou-se ao lado do Chico, disse, Chico, como é que você vai? Disse, eu estou indo como Deus quer, parecendo um sapo gordo. Incrível, né? Incrível. O que aconteceu? Aquilo que acontece conosco em menor grau, de você captar, né? Porque quando nós emitimos um pensamento, nós não vivemos desconectados. Então, as pessoas dizem, estou distante de Deus. Como se fosse possível. O Senhor das nossas vidas, que o André Luiz diz no Evolução em Dois Mundos, nós vivemos no hausto do Criador. Paulo diz, nós vivemos e nos movemos nele, né? Como se fosse possível a gente se isentar de Deus. É uma figura apenas, né? Na realidade, nós vivemos conectadas. Tanto é que você, mamãe, principalmente mamãe, não quer dizer que os pais não sintam, mas a mãe, por maior grau de sensibilidade, o seu filho bate lá na esquina, nem precisa chegar na porta de casa e você já sabe como é que ele está. Não é um fato? Tamanha é a condição da ligação existente. Não precisa também ir muito longe, isso acontece entre os nossos irmãos animais, né? Se você tem um cachorro, ele te espera na porta. Mas ele está habituado, não está? Não. Se você vem em horários distintos, ele está na porta. Por quê? Eu pensei na minha casa, emiti uma onda semelhante à onda eletromagnética, que é mais rápida do que a velocidade da luz, o pensamento. Ele capta e vai lá para próximo da porta para te esperar. Em situações menores, nós já percebemos isso. À medida da nossa evolução, nós vamos aumentando este grau de percepção. E ele se dá à medida, efetivamente, que nós amemos mais. Não é? Porque aí nós podemos suportar determinadas colocações que são feitas a nosso respeito. Tipo, você aguentaria ser chamado de sapo gordo? De sapa gorda? Talvez, se você tivesse com o evangelho na mão, você mandasse o evangelho na cabeça do indivíduo. Dizer, sapo gordo é você. Né? Alguma coisa dessa natureza. Percebe? São situações assim, mas teve mais coisas, mais uma só para ilustrar. Numa das vezes, aí assim, já na fila do sábado à noite, término do trabalho, madrugada, faziam aquela fila enorme para todo mundo se despedir dele. Foi uma das razões que acho que vocês já sabem, talvez nós tenhamos comentado, do porquê que ele usava peruca, né? Porque ele ficou careca e o pessoal não resiste a um careca, porque parece um globo ocular, né? Se tivermos algum aí, parece um globo oracular, né? Que a gente passa a mão e vê o futuro, etc. Gosta de dar beijo também na careca. Agora, você bota 700, 1.200 pessoas para se despedir dele, passando a mão, dando beijo na careca, gente com calosidade, feria o couro cabeludo, que é muito mais fino e sensível, e ele colocou uma boina, mas o pessoal tirava, destampava, né, a boina, tirava a boina, destampava, metia beijo, passava a mão, tchuf, enfiava a boina de novo, né? E não adiantava absolutamente nada. E para ele não constrangir a pessoa de tirar a mão,
da pessoa para não passar a mão na cabeça dele, ou qualquer coisa do gênero, para não constranger as pessoas, ele botou uma peruca. Que incrível, hein? Até nisso, o cidadão, nesse detalhe simplório, o cidadão pensou nisso para as pessoas não ficarem constrangidas. Porque você não tira a peruca, passa a mão, tchuf, enfia a peruca de novo. Aí que você coloca ao contrário, vai parecer aquele cachorro que tem os pelos assim, que cobre o olho, dada a sensibilidade dos olhos dele. Né? Veja, olha que exemplo. Mas tinha lá o cidadão na fila de paletó e foi se aproximando, e quando chegou dele, o Chico perguntou, né, porque já tinha captado o que estava rolando, a conexão já tinha sido feita, porque ele tinha dois detalhes. Né? Segundo a doutora Marlene Nobre, no livro Chico Xavier, Meus Pedaços de Espelho, ela conviveu com o Chico diariamente 4 anos seguidos. O Dr. Paul Higgs, que foi um engenheiro também engenheiro médico e acho que engenheiro da NASA, quando foi fazer as medições da aura do Chico em Uberaba, eles constataram que o Chico tinha um diâmetro de 10 metros. Nessa circunferência, ele captava o que você estava pensando. Mas, se você pensasse a quilômetros de distância, lembre-se das nossas observações, fica registrado no perispírito, que é o que os mentores veem. Eles olham para nós como uma verdadeira tela perfeita, onde estão marcados os nossos desejos, os nossos interesses mais imediatos, coisas mais sérias. Eles batem o olho e, às vezes, dentro da casa espírita, ainda bem que mentor tem muita misericórdia para nos dizer, muito bonito, hein? Até aqui pensando nisso, porque é um fato. Ele lia, é como se fosse ler mesmo, num prompt, né? Que é o caso das muitas informações que eram passadas por ele pela espiritualidade numa espécie de um prompt espiritual. Aí o cidadão chegou, quando ele pergunta como é o cidadão tinha achado do trabalho, disse, adorei o trabalho, Chico, mensagens, etc. Mas eu vou te dizer uma coisa, essa história de você ficar beijando todo mundo e todo mundo te beijando, você beija mulher, homem, criança, e é beijado por homem, por mulher, por jovem, seja lá, moça, rapaz, você vai me desculpar, mas isso não está certo. Preconceito. Não é verdade? Aí o Chico disse assim, olha, o Emmanuel está aqui ao nosso lado e pediu para o senhor pegar o Novo Testamento em tamanho de bolso, que se encontra no seu paletó, no bolso interno direito, e ler para todos nós, para as nossas reflexões. Eu já teria me matado nessa hora. O capítulo de Mateus 12, versículo 34. Aí o cidadão pegou o Novo Testamento, 12:34, Mateus, aonde está registrado no final. A boca fala daquilo que está cheio o coração. Que incrível, né? Percebeu a ligação com as questões naturais de nossas expressões na dimensão que também vivemos, que chamamos de paralela, que vivemos na condição desta maravilha que somos em relação à nossa interexistência, que é simplesmente fantástico. Vamos trazer aqui para nós mudarmos o primeiro slide, vamos trazer aqui uma das observações de Divaldo Franco, aliás, de Joana de Ângeles por Divaldo Franco, no livro Libertação do Sofrimento, que ela diz o seguinte, né, numa das frases, o ser humano, ao atingir o momento da razão, traz íncito, né, no seu interior, né, nos refolhos das fixações da aprendizagem intelectual, os hábitos mentais. Notou a necessidade do autoconhecimento aqui? Por isso que Hermes Trismegisto, que foi uma figura mítica, que não necessariamente existiu, mas atribuíam-se, não é, ensinamentos a ele,
ele é confundido com o deus Tote do Egito, entre outras confusões que fizeram, mas deve ter sido um monte de indivíduo, e que ele faz uma observação importantíssima, talvez a gente já tenha dito aqui para vocês em outras palestras. Nós precisamos pensar e não sermos pensados ou pensadas. O que ele está dizendo com isso? Se eu não vigiar os meus pensamentos, eu vivo ao sabor das emoções dos outros, porque esta relação acontece em tempo integral, através dessa glândula chamada pineal, que já se chamou epífise, que já estão, dada a sua importância, talvez vire corpo, né? Que se você colocar um dedo aqui e outro assim, no centro do coronário, e eles se encontrarem lá no centro, você já terá desencarnado, evidentemente, mas você vai encontrar a sua glândula pineal, né? Pineal porque vem de pinha, tem o tamanho de máximo de uma ervilha, às vezes menor. Parece com uma pinha, que é uma estação emissora e receptora de tudo aquilo que se pensa e que se recebe em tempo integral. Então, se nós não pensarmos, né, vigiarmos o pensamento, nós somos pensados, vivendo ao sabor das emoções e vivendo com os hábitos que criamos sem ter noção daquilo que está acontecendo. Porque ela diz o seguinte, são eles que passam a dirigir a sua conduta, a nossa, né? Porque toda a programação existencial começa no pensamento. A gente só está reafirmando aqui, não é? Ela está reafirmando aquilo que a gente disse no primeiro momento. Então, para viver bem, é preciso pensar bem. É lógico, né? Até porque do pensamento se dirige a nossa própria essência, que se espraia, né, em atitude que nós realizamos. Então, se eu tenho um pensamento bom, olha que fantástico que é isso. Eu não tenho limite para ele, porque no universo, só para falar desse que a gente conhece apenas 4%, no universo o que sustenta é o amor de Deus, é o bem. Quando você pensa bem, não existe limite para este pensamento atingir. Tanto é que no Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem que quando o seu mentor pode estar em outra galáxia, você pensa nele, né? Você faz a conexão imediata. Ele não precisa vir correndo aqui, ficar do nosso lado. A conexão acontece e o seu pedido já está sendo registrado e será atendido na real necessidade que a criatura tenha, não é? Evidentemente, né? Essa conexão é imediata. Por quê? Porque vige no bem, o pensamento sendo mais rápido que a velocidade da luz, ele, além de não ter limite, ele chega aonde nós necessitamos que ele chegue. Quando a gente pensa desequilibradamente, contrário à nossa própria natureza, fica em nós, conectado com aqueles que estão, né, encarnados ou desencarnados relativos ao nosso planeta, e tem que ficar circunscrito a nós mesmos, né? Eles não vão influenciar lá uma das dimensões de Júpiter, onde reina o bem, conforme a Revista Espírita de agosto de 1868, onde reina o bem, eles não vão influenciar nada lá. Aliás, a dona Laura fala isso com clareza para o André Luiz, no livro Nosso Lar, né? Quando lá no Nosso Lar eles fizeram um pacto de pensar bem. Então, eu penso desequilibradamente no nosso lar, ele não reverbera. Por quê? Porque ele não tem assimilação. Olha que beleza, fica comigo mesmo o problema que eu criei, né? E eu não divido com ninguém. Mas aí ela está fazendo uma comparação com a Terra. Ela disse, mas ao viver no planeta, né, ao reencarnar, um pensamento desequilibrado reverbera, que é uma beleza, né? Por isso, a recomendação de Jesus, não é verdade? É fantástico, então, essa condição, né? Simples a observação, mas verdadeira. Para a gente viver bem, tem que pensar bem, até porque, olha a questão do pensamento. Sentimentos e ideias são gerados no espírito, é produto do espírito, eles são não materiais. Mas aí o Emmanuel André Luiz diz que é matéria mental? Sim, diz porque o que acontece? Os pensamentos são gerados no perispírito. Ali é que você tem que a gente chama comumente de materialidade do pensamento. Quem pensa é o espírito, né? Sentimentos e ideias estão no espírito.
produto do espírito, não é material, porque o espírito não é matéria. Mas passa corpo mental, perispírito. No perispírito, ele é que gera, ele molda com o material que é dele próprio, né? Influenciando no duplo etérico e, efetivamente, no corpo físico. Querem ver? Pensamentos gerados no perispírito. O que vai acontecer em relação a nós? Pusemos só alguns poucos efeitos físicos. Movimenta frequência cardíaca, pressão arterial, respiração, ácido gástrico, imunidade. E sem falar de neurotransmissores, né? Para a gente não entrar assim, em muitos detalhes. Imagine só isso. Nós só colocamos 5 itens. Só esses 5 itens. Quando o pensamento da criatura seja desequilibrado. O que acontece aqui? Em frequência cardíaca, pressão arterial, respiração, ácido gástrico e imunidade. Por isso que o Hipócrates, né, considerado um dos pais da medicina, dizia: não existem doenças, existem doentes. É tudo a mesma coisa. Não é, não. Eu, espírito, sou doente. Então, eu posso, pelo meu desequilíbrio, posso assimilar problemas externos, né? Agentes externos podem me infectar, ou, obviamente, a minha mente em mim mesmo pode produzir verdadeiros desastres em relação às minhas próprias células. Ou eu sou, né, vulnerável aos agentes externos, pela minha condição mental, pela minha atitude mental. Percebeu aí, quando nós não perdoamos o que, e ao nos conectarmos, porque quando a gente não perdoa, o assunto, vamos considerar assim, o assunto ele tem um posicionamento primordial, porque ele está vivo em nós, além da gente estar vivendo no passado, que é um verdadeiro absurdo. Né? Nós não vamos viver no presente, vive no passado. Quem não perdoa, vive lá. Claro, se você perdoar e encontrar a criatura, né, a título de ilustração, você se lembra, né, porque é uma questão de memória, mas aquilo já não te afeta mais. Né? Se nós tivermos algum companheiro aí, companheira que seja carioca, vai lembrar, né? Já não te dá mais gastura. Tá? Porque quando você vê que deu gastura, não perdoou. O problema é que a gastura vira gastrite. De gastrite vira úlcera. E de úlcera, cuidado, pode virar câncer. Percebeu? Imagina o que acontece só nesses itens. Bom, falando de imunidade, só nesses itens. Olha o porquê da atitude ter ser procurada fortemente para que ela seja positiva, para que ela seja voltada ao perdão. Claro que você vai dizer assim, que tem perdões que precisa de tempo, e nós vamos concordar. São os perdões que nós classificamos como perdões carpaccio. Sabe o que é carpaccio? Perdão carpaccio. Carpaccio bem feito, se você gosta da arte de cozinhar, as lâminas são muito fininhas, chegam a ser até transparentes, praticamente. Parece uma folha de papel transparente. Esse é o perdão carpaccio, que você tem que ir fatiando, dia após dia. Nos primeiros dias, assim, miserável, devia ter acabado com a tua vida. Com o passar do tempo, esse fatiamento diz assim, tudo bem, né? Você já não é tão miserável quanto eu achava que você era, né? Mas não tem problema. O Senhor nos ensina no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, aliás, no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos, pela psicografia de Chico, dizendo que o remédio de Deus é o tempo, que cura tudo. Então, mas dentro do tempo, há que se ter o exercício. Não é? Porque nós perdoamos por exercício.
Nós somos bons por exercício. Nós amamos por exercício. E à medida que nos exercitamos, esse potencial que está íncito em nós vai tomando corpo, como quando nós vamos na academia, não é? E movimentamos a musculatura e ele vai tomando volume. Só não acontece com a língua, que apesar de ser um músculo, Deus é tão bom que ela não ganha volume quando a gente fala mal da vida alheia. Não é verdade? Se bem que espírita não fala mal dos outros. Eu gosto sempre de usar dessa terminologia. Fazemos análises aprofundadas a respeito da vida do semelhante. Olha que elegância. É bem elegante, não é verdade? Bom, mas dando uma continuidade. Olha o antídoto. Ame. Ame muito. Sempre. Dentro das possibilidades que temos, obviamente. Ninguém aqui vai querer se candidatar a santo, santa. Dentro das nossas possibilidades, amemos muito. Perdoe, quando falamos de amor, falamos de perdão, falamos de altruísmo, né? O oposto do egoísmo, falamos da ação no bem, recomendação de Jesus. Faça para o outro aquilo que você gostaria que o outro te fizesse. Em Tobias, no Velho Testamento, diz: não faça ao outro aquilo que você gostaria que o outro não te fizesse. Jesus muda esse panorama. Jesus vai para a ação. Faça o outro. Ah, mas o outro não faz. Problema do outro. Façamos nós. Amemos nós. Principalmente em tempos assim de conflitos, amemos mais. Exemplo. Vamos vibrar pela paz na Ucrânia. Vibremos paz. A nossa paz não pode ter partido. Eu vou vibrar para este, mas para aquele que começou o problema. A nossa paz não tem partido. É paz. Paz e ponto. Nosso amor não tem partido. Né? Não tem vírgula. Ama o próximo como a ti mesmo, disse Jesus, e não tem vírgula. É ponto final. Porque se é conosco, a gente bota a vírgula. Ama o próximo como a si mesmo, vírgula. Se o próximo fizer aquilo que eu quero que ele faça. Se o próximo pensar como eu penso. Se ele agir como eu acho que ele deve agir. Aí, então, já não é amor. Né? Já estamos num estágio ainda distante daquilo que é o amor. Claro, dentro das nossas possibilidades. Não é nada de querer se autoflagelar. Absolutamente. Né? Tem até um livro do Vanderlei Oliveira que chama Reforma Íntima sem Martírio, porque com martírio não é reforma íntima. Né? Então, olha que interessante. Ao expressar este ou aquele pensamento, nós estamos evidenciando o que vivemos interiormente, as paisagens mentais em que habitamos. Olha lá a recomendação do Mateus. A boca fala daquilo que está cheio o coração. E tem um detalhe, a gente vive em automático. Lembra desse filme? Ninguém lembra aí, porque ninguém tem idade para lembrar desse filme. Esse filme chamava Tempos Modernos, em português, do Charlie Chaplin, onde ele trabalhava numa fábrica e ele criava o hábito. Então, tinha lá um movimento que ele fazia, né, nas máquinas, que ele criou o hábito. Ele saía da fábrica se fazendo os movimentos do jeito que ele fazia no trabalho. Mas é uma realidade em relação ao padrão mental. Lembra da recomendação da Joana de Ângeles sobre hábitos mentais? De tanto repetir determinada atitude, diz ela, acabamos por incorporar este comportamento e nos apresentamos com o automatismo sem a recomendada e necessária reflexão. É automático. Entendeu? Às vezes, assim, caras e bocas que a gente faz, né? Claro, vocês não, porque já estão mais evoluídos em Ohio, mas a gente está mais para baixo aqui, então não é tão evoluído quanto vocês mais para cima. Caras e bocas que às vezes a gente faz, expressões que nós temos, por vezes já estão automatizadas. A gente olha e já se manifesta. Isso está acontecendo na dimensão espiritual como se fossem palavras. A gente não precisa dizer muita coisa, basta olhar. Né? Tanto é que a recomendação é tão séria que Jesus disse: se os seus olhos forem luz, todo o teu corpo será luz. Porque a gente reflete neles. E automatizou
faz isso, talvez você conheça alguém com a enfermidade da queixa. Se você, diante dessas pessoas, não entrar em prece, há uma contaminação se a gente faz a ligação, porque nada vai estar bom, não é verdade? Até porque o nosso mundo interior, ele pulsa e age, e nós nos correspondemos com os outros através das vibrações emitidas e recebidas. Buscamos em nós e no outro o que habita no mundo das vibrações, dessas energias mais interiores, dos pensamentos mais íntimos e dos processos construídos há algum tempo, e muitas vezes nem sequer nós percebemos isso, porque está automatizado. Faz sentido lá a recomendação de Jesus, lá no Marcos, no 1333, para facilitar? Olhai, vigiai e orai. Porque é dessa maneira que a gente vai quebrando automatismos. Porque o automatismo acaba se refletindo na reencarnação, não é? Emmanuel diz, muitas criaturas saem do berço e vão para o túmulo, saem do túmulo e vão para o berço, sem ter a menor noção do que esteja acontecendo. O Dr. Bezerra de Menezes diz, muitas criaturas passam pela vida. Lamentavelmente. Passar pela vida. Tem, assim, algumas vezes a gente ouve assim, eu estou aqui só de passagem, como se a Terra fosse um resort que a gente elegantemente vai e só de passagem, porque também não vai ficar lá a vida toda. Né? É um período curto e, às vezes, dependendo do resort, custa uma fortuna. Aí aqui o período fica mais curto ainda. Não, a gente está aqui para uma proposta renovadora, uma proposta de exercício de relacionar-se bem, que é onde a gente tem, não é genérico o que estamos colocando, né? Tem nota 0 com louvor, que é o relacionamento. Não reencarna aqui para sofrer, pagar, etc. Tem uns que gostam, mas fazer o quê? Aí é uma opção. Nós reencarnamos para exercitarmos relacionamento. Pensemos nisso. Então, olha a atenção, né? A nossa mente sobre o pensar bem, sobre o perdoar, né? Todos os elementos esses de libertação. Aí, o pessimismo nos faz acreditar que não somos merecedores de experiências novas e de alegrias em nossas vidas. Olha como a gente se engana. A gente esquece que não somos apenas a construção de dor e problemas, que nós acreditamos que são desse jeito, que as nossas vidas não são somente atropelos. Essa é uma realidade. Nós somos muito melhores e Jesus investe em nós diuturnamente, para ser mais efetivo, diuturnamente, através de situações onde a criatura auxilia a criatura, seja de desencarnado para encarnado, seja entre encarnados, de uma maneira ou de outra, somos auxiliados e podemos auxiliar. Então, acho que já está na hora de mudar o panorama, na verdade. Até porque está na nossa mão essa mudança. Em realidade, se formos olhar, esse é um dos panoramas que faz mais sentido, porque buscamos a assistência que precisamos, seja na casa espírita ou, então, em paralelo, na casa espírita consciência, na questão de estarmos cuidando de nós mesmos em todos os aspectos, né? A começar do corpo, que Paulo vai dizer que é o templo do Espírito, dada a importância que ele tem para a nossa expressão nessa dimensão. No investimento, investir naquilo que somos, né? Investir no conhecimento, investir na prática do bem, porque nós somos criaturas autônomas. Até antes de encontrarmos o cristianismo, na verdade, na essência do que o Cristo nos trouxe, acreditávamos ser criaturas heteronômicas, ou seja, movimentadas pela vontade de um ser, que a gente classificava como superior, chamávamos de Deus, ou uma série de outras classificações. Ele é que nos movimentava como pedras num tabuleiro de xadrez. Mas Jesus nos mostra que nós somos criaturas autônomas, né? Nós temos o livre-arbítrio,
liberdade de escolha, onde está inserida a justiça divina. Faço o que eu bem entendo, me responsabilizo sobre o que eu fiz à medida que me conscientizo a respeito do assunto. Então, para clarificar, não é? A vida é a estrada, nós somos o motorista, Deus é a placa de aviso, que diz lá, velocidade máxima, 70 milhas por hora. Posso andar a 125? Posso. Vou ser candidato a tickets, etc. Né? Às vezes até mesmo ir parar dentro de uma prisão, mas eu posso. Não devo, mas posso. E o que acontece? A placa de aviso está lá. Olha a divindade atuando. Um exemplo simplíssimo. Ela não sai da lateral da estrada para se posicionar à nossa frente, impedindo-nos que continuemos a 125. Às vezes, a gente vai visitá-la ao lado da estrada, né? Com o nosso veículo. Mas ela não sai, ela está lá, dizendo que é permitido 70 para a nossa segurança, para que as coisas aconteçam dentro de um nível adequado. Olha que fantástico. É a liberdade do Senhor e os avisos dele vêm assim em sequência. Pense melhor, perdoe, abra o seu coração, né? Olha, você é dona da sua vida. Então, procure tratar-se bem, né? Preste atenção em você, adquira conhecimentos, não só no campo espírita, adquira conhecimentos, melhore-se na prática do bem, no exercício, pense bem, mande vibrações de paz, quer fazer caridade em tempo integral, aonde nós estiver, agradeça pelo dia, até porque, diz Emmanuel, quando despertamos pela manhã, é a renovação da confiança do Criador na sua criatura, dado que o momento que a sua criatura se encontre no planeta é de extrema importância. Por isso que é de extrema importância, porque a sua criatura é importante, e é importante ela estar ali, porque o Senhor sabe que nós somos melhores e aquilo é o mais útil para nós. Ele nos dá a oportunidade. Nós podemos perdê-la, e a oportunidade perdida nunca volta. Ela volta sim, mas não na mesma configuração. O momento será outro, a situação será outra, o posicionamento será outro, tudo será outro. Ela volta, mas tem diferenças. E, às vezes, pode ser que o momento seja mais difícil. Por isso, essa questão de aproveitarmos essa oportunidade. Aí, às vezes, a gente diz assim, mas eu sou uma pessoa pessimista, não encontro o lado bom em nada. Como é que eu posso mudar esse condicionante mental? Né? Condicionante. Olha a seriedade desse ponto. Né? Olha aqui algumas sugestões do Evangelho que, se a gente parar para pensar, não são tão complicadas. Então, a gente começar a agradecer pela vida, pela oportunidade bendita de estar reencarnado. Acabamos de falar a respeito disso. Né? Outro aspecto, cultivar a boa atitude da prece, a leitura evangélica revitalizadora. Tudo que a gente acabou de falar, nós estamos só reafirmando aqui nesses pontos. Nós temos bons remédios condutores da saúde mental em nossas mãos. Sabe onde é que eles estão? Bons, aliás, são excepcionais, aqui, no Evangelho. Recomendações e ensinamentos de Jesus. Faz para o outro, né? Não falamos lá, entre ele e Tobias? Não perdoe 7 vezes, não, Pedro. E olha que 7 tem um número cabalístico de infinito. Perdoe 70 vezes, 7 vezes. Se te demandarem a capa, entrega também a túnica. Se fores fazer a tua oferta ao templo, e lembrares que tens algo contra alguém, deixa ali a tua oferta e vai atrás dessa criatura para se reconciliar com ele. Faz isso enquanto estás a caminho com ele. Né? Para que as coisas não tomem volume, para que as situações não fiquem mais difíceis de serem solucionadas. Veja o porquê do perdão, né? É ou não é libertador? Né? E, olha, tem aqui uma dica do Agostinho de Hipona, que depois canonizaram ele virou santo,
virou Santo Agostinho, né? Que está lá no Evangelho, que está lá no Livro dos Espíritos, que ele diz uma coisa fabulosa. Ele diz o seguinte: ao fim do dia, claro, é longa, mas é só um trecho que nós trouxemos. Ao fim do dia, eu interrogava a minha consciência, passava a revista ao que eu fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Olha que beleza! Além de ser um tremendo exercício de memória. Por quê? Porque, ao fazermos isso, nós fazemos um exercício de memória. Revisitamos todo o nosso dia. Por isso que, olha, a questão do travesseiro, como ele é fantástico, não? Tanto é que é uma recomendação do próprio Chico, naquele lance das filas intermináveis, que por acaso era uma moça, poderia ter sido um rapaz, que chegou para o Chico e disse assim: Chico, eu gostaria de perguntar, eu posso fechar o corpo? Você sabe o que é fechar o corpo, né? Tem uma expressão muito nossa, né, de que você faz lá uma mandinga qualquer e aí o mal não chega, o espírito desequilibrado não se aproxima, etc. Porque essas mandingas devem ter um cadeadão aqui espiritual, que o espírito vê de longe e diz: nossa, que cadeado, nem vou chegar porque o corpo está fechado. Não é. Tem gente que toma banho de arruda, toma banho de espada de São Jorge, toma banho de pétala de rosa, toma banho de sal grosso, joga sal grosso na casa, Deus nos acuda. É interessante notar que nós tínhamos um companheiro no escritório, num escritório que nós trabalhamos, que ele, às sextas-feiras, ele tomava um banho de ervas. Não tinha espírito que chegasse perto dele, nem encarnado conseguia chegar. Imagina se tomar um banho de ervas de manhã e ir para o escritório, né? O odor de ervas, nem espírito encarnado chegava. A gente não chegava, a gente ficava de longe, né? Porque ele espantava mesmo, né? Veja, se isso foi no menor sentido. Tudo bem, é respeitável, ok? É respeitável. Ah, mas esses objetos têm energia. Sim, tem. Mas a maior energia está aqui, ó. Eu só atribuo, eu reforço, mas ela está aqui. Se eu tomo um banho de seja do que for, né? Pode ser até com um sabonete normal, mas a minha mente é poluída, não há Cristo que me livre de mim, senão eu mesmo, num esforço diário constante, talvez até precisando da assistência que nós colocamos lá, da assistência espiritual, do evangelho nos revitalizando, até mesmo de uma assistência especializada, de terapia, né? A ciência se desenvolve assim a passos largos, porque é uma bênção de Deus em nós, né? Mas olha o ponto aqui que o Agostinho coloca, né? Eu fazia uma análise, uma autoanálise, e via se tinha alguém que, de repente, se fizesse para mim o que eu fiz, ficaria, de repente, meio chateado, né? Desagradada com o meu comportamento, com as minhas palavras, com as minhas atitudes, com os meus olhares, né? Os meus posicionamentos, os meus preconceitos. Olha, é um trabalho de revisão interior, na busca da transformação que a gente chama de reforma, né? E é interessante notar que ele, nessa verdadeira célebre afirmação, ele arremata esta análise de quem nós somos, do que desejamos para a nossa vida e o que deveremos fazer para melhorá-la. Então, a gente tem dois caminhos. A escolha, do equilibrado, do desequilibrado, será inevitavelmente sempre nossa. Essa é a beleza, né? Essa é a autonomia. Eu escolho qual deles me agrada mais. E feita a escolha, dá para mudar? Sempre, se não for adequado. Se for o adequado, foco. Coloca foco, porque aí nós influenciamos na vida e a vida se acomplicia conosco, num termo mais forte, para que nós continuemos e estendamos o bem
e estendamos a nossa existência. Porque nós não vemos com data marcada aqui, para morrer de véspera, que nem peru. Mas, diz André Luiz, pelo Chico, é grande o número de criaturas que desencarnam muito tempo antes da hora. Por quê? Por causa de estresse e de mau humor. Quem quiser conferir, tem uma mensagem que nós indicamos sempre, porque é uma verdadeira receita de médico, que se chama Belarmino Bicas, que está no livro Cartas e Crônicas de Humberto de Campos, pela psicografia de Chico. Mas se você der um Google Belarmino Bicas, o nome da mensagem é o nome dele. Ele desencarnou 22 anos antes por ser mal-humorado, coisa que você não deve ser, principalmente pela manhã, quando acorda. Se é mal-humorado pela manhã, quando acorda, está pedindo para desencarnar cedo. Não? Imagina uma conquista que nós temos da nossa expressão pela palavra, né? Uma pessoa dizer assim para você, bom dia, e o indivíduo ter a coragem de mergulhar no seu inconsciente profundo, onde estão registrados tudo aquilo que foi de reencarnação, período na dimensão espiritual, o sujeito mergulha no inconsciente profundo e vai até a época que vivia nas cavernas, e ao responder o bom dia, responde com porque a gente não falava. Ou então tem a deselegância de dizer só se estiver bom para você. Avise para esse mal-humorado. Se for o seu caso, avise para o espelho que ele vai morrer mais cedo. Não é? Às vezes nós temos expressão do tipo, não fala comigo de manhã que eu sou um bicho. Avise esse bicho, ele vai morrer mais cedo. Por que vai? Ah, mas por quê? Porque é escolha, conforme diz aqui as duas primeiras palavras. Porque é escolha. E aí eu faço o quê? Eu, agindo dessa maneira, eu atuo no duplo etérico. E como é extremamente sensível à vitalização dele, começa a se comprometer em relação às minhas células. É como se eu me autoflagelasse, porque é um autoflagelamento. Por isso que a escolha sempre será nossa. Mas com o nível de informação que temos, da assistência dos bons espíritos, estando com Jesus, a gente pode ter uma certeza que a nossa escolha sempre será pela paz, sempre será pelo melhor. E falando em paz, gostaríamos de desejar muita paz a todos, pedindo que Jesus nos abençoe.